A Fama TV foi falar com o treinador responsável pela primeira temporada do Futebol Clube de Famalicão, neste regresso 25 anos depois ao primeiro escalão do futebol nacional. João Pedro Sousa mostrou-se satisfeito por liderar este clube famalicense. Depois do apito final, aí sim, um sentimento de grande tristeza. Um sentimento de que de facto o destino não foi cruel. Foi cruel principalmente para os jogadores que tanto lutaram para conseguir este feito inédito. E este feito que seria uma prenda mais do que justa para o clube, para as pessoas que trabalham no clube, para os adeptos e para a cidade. Infelizmente não conseguimos, mas como dissemos e sempre prometemos, lutamos com todas as forças para conseguir esse objetivo, mas infelizmente não fomos suficientemente fortes para o conseguir, mas os jogadores foram heróis. No dia, quando chegou, eu cheguei-lhe a perguntar no aeroporto que se aquela recepção dava algum consolo aos jogadores depois dessa tristeza que teve no estádio dos Barreiros. Sim, claro que sim, mas de facto foi um apoio que muito forte, que sempre esteve presente desde a primeira hora, desde o primeiro dia. Infelizmente, com os efeitos da pandemia, deixámos de ter os nossos adeptos nos estádios, e disse nos estádios propositadamente, porque nós tínhamos sempre os adeptos, quer em Famalicão, quer nos outros estádios, pelo país fora. E nesse aspecto penso que fomos mais prejudicados, por ser um bocadinho ousado nesta frase, fomos mais prejudicados que os outros clubes, porque levámos muita gente connosco, os nossos adeptos, a paixão que eles têm pelo seu clube. Mas infelizmente não conseguimos aquilo que tanto queríamos, sendo que é importante realçar o objetivo principal que nos propusemos no início da época, quer ao nível classificativo, que seria a manutenção do Famalicão na Primeira Liga, quer com as nossas propostas, quer de trabalho, quer de jogo. Portanto, isso penso que foi plenamente conseguido. E que resumo faz desta primeira época como técnico principal de uma equipa de futebol? Muito, muito positiva. Dificilmente seria mais positiva. E muito positiva graças a um clube muito dinâmico, muito corajoso, com uma ambição muito grande. Um grupo de pessoas, também elas, com grande ambição e muito competentes. E com um grupo de jogadores que é difícil de encontrar, se calhar, adjetivos para os descrever, mas que são de facto, foram por eles que conseguimos chegar onde chegamos, realizar grandes espetáculos, foram falados no país inteiro. Isso sim, porque se de facto se fôssemos a fazer um top dos melhores espetáculos da nossa liga, o Famalicão estava lá seguramente várias vezes. E depois também isso, como referi às pessoas que aqui trabalham diariamente, e deixe-me realçar a minha equipa técnica, porque foram de uma importância muito grande, gente de muita competência, que sem eles é impossível fazer o trabalho que fizemos. Como disse, conseguiu reunir um grupo fantástico, mas um grupo praticamente novo. Poucos jogadores restaram da temporada passada. A adaptação entre eles, o convívio entre eles foi fundamental para esta temporada do Futebol Clube Famalicão. Foi, e começa aí a exigência deles próprios, o profissionalismo que eles têm, e perceberem rapidamente que isso iria ser uma arma a nosso favor. É um facto que no início, e não escondemos isso, não temos problema nenhum em o dizer, que foi difícil, porque era muita gente nova das relações pessoais, nova pela idade que os jogadores tinham,
Portanto, tudo para nós era um bocadinho uma incerteza. Recordo que nas primeiras semanas, aliás, quando fomos para estágio, o silêncio nas refeições era ensurdecedor, era uma coisa que se calhar nos incomodava a todos. Mas felizmente isso com o tempo foi resolvido, e hoje, ainda ontem, tivemos o nosso jantar de despedida, e o ambiente é simplesmente fabuloso, apesar de tristes, mas isso não implica que não sejamos nós próprios, e que no fundo também percebermos todos que fizemos muitas coisas positivas, e também por isso também estamos contentes, como é evidente. Há poucos dias o Marcelo Bielsa, o treinador do Leeds, teve uma frase interessante. Ele disse que o futebol é para fazer feliz a quem tem dificuldade em encontrar a felicidade. Foi essa proposta que trouxe também para o Famalicão, esta proposta de jogo ofensivo, para também trazer a felicidade para além dos resultados aos adeptos do Famalicão? Sim, de facto, quando a primeira abordagem que o Dr. Miguel Ribeiro teve comigo, a pergunta que ele não fez foi que queria o João Pedro para ficar em 15º lugar ou em 14º. A pergunta que ele me fez é se eu queria vir para o Famalicão com uma proposta de trabalho, uma proposta de jogo e uma ideia. E foi aí que assentámos o nosso trabalho. Portanto, o desafio foi precisamente esse. Foi com uma ideia de jogo. Se é ofensiva, uma ideia ofensiva ou não, eu prefiro que sejam as pessoas a dizer, e esse era o nosso objetivo. Infelizmente não conseguimos na totalidade dos jogos, mas isso dissemos logo desde o início. Nós queríamos que as pessoas identificassem rapidamente quem é que estava a jogar, independentemente das camisolas. Isso para nós é um orgulho, as pessoas olharem e perceberem logo que é o Famalicão que está a jogar por um futebol pelo menos cativante e parecido com os nossos adeptos, ou a imagem dos nossos adeptos. Ou seja, um jogo corajoso, um jogo ambicioso, sempre à procura da vitória. Portanto, de facto, esse foi a nossa promessa, e eu penso que isso foi cumprido. E durante a temporada o João Pedro teve sempre um discurso muito sincero, quando mesmo na derrota, na vitória, foi sempre o mesmo, digamos assim. Isso também tem um pouco a ver da cultura que adquiriu nos anos que esteve fora. E aí quer trazer isso também um pouco para Portugal. Se calhar não concordo tanto. Eu penso que faz parte da minha personalidade, porque não faz sentido nenhum estarmos a falar de futebol de uma forma desonesta. Portanto, eu irei ser sempre assim. Antes de ir para fora já era assim. Portanto, e isso o meu trabalho me obriga. Como é que eu vou fazer uma análise e uma reflexão ao meu jogo, não conseguindo perceber porque é que ganhei ou porque é que perdi? E não tenho problemas nenhuns de dizer isso às pessoas, e de ser frontal e honesto. Portanto, isso até só me ajuda depois na minha reflexão, para tentar melhorar como treinador e melhorar a minha equipa. Fala-me do estrangeiro. Tive a felicidade de trabalhar em dois sítios diferentes. Um na Grécia, que por simplesmente não acontece. Portanto, as coisas até são piores do que em Portugal. Em Inglaterra, sim, claramente é um sítio onde o produto de futebol se trata de outra maneira, com mais cuidado. A mensagem que se passa é diferente, é mais cuidada também. E eu penso que é um exemplo que de facto podemos seguir para melhorar o nosso futebol. Já referiu que valorizou os jogadores. Essa valorização também vai ajudar a valorizar, digamos assim, o trabalho do treinador e também da restante equipa técnica. Completamente de acordo. Se por acaso a equipa técnica está valorizada, estes jogadores o devemos. Mas claro, o nosso trabalho também passa muito por aí, valorizar os jogadores dentro de uma forma de treinar e de jogar, uma forma de trabalhar também. Felizmente a nossa proposta foi aceita desde o primeiro minuto.
E penso também que conseguimos valorizar muitos jogadores e que hoje estão no mapa do futebol português, tal como prometemos de início, que dissemos que hoje os jogadores são desconhecidos, mas rapidamente iriam fazer parte do mapa do futebol português e dos jogadores mais conhecidos com talento, e foi isso que aconteceu. E nesta primeira época como treinador principal, o que é que mais aprendeu? Tanto com os jogadores, como com o clube, como com os adeptos, o que é que mais aprendeu o João Pedro? Olha, eu parto sempre do princípio que estou a aprender todos os dias. Aprendi a perceber como é lidar com um grupo tão especial, e a perceber que esse grupo, e estou a falar do nosso grupo, do nosso balneário, o nosso grupo de jogadores, e posso incluir isso também as pessoas que trabalham no Foco Famalicão, nos seus adeptos e nas gentes da cidade, quando essas pessoas nos obrigam, e este obrigar entre aspas, evidentemente, a trabalhar e a nos esforçarmos para ajudarmos a atingir o objetivo de toda a gente. Portanto, percebi desde a primeira hora que o meu balneário queria ganhar, percebi desde a primeira hora que as pessoas que estavam no clube queriam muito ganhar, que são apaixonadas pelo clube, os adeptos também, e que a cidade merece um clube definitivamente na Primeira Liga e um clube forte. Portanto, aprendi isso, é uma aprendizagem que levo para o resto da minha vida. E tem assim algum momento alto da temporada, algum que guarde com mais carinho, digamos assim? Felizmente foram vários, muito marcantes, independentemente das vitórias ou das derrotas, mas há um que recordo com muita frequência e que eu falo até com os colegas jornalistas e falei várias vezes com os jogadores, que é o primeiro jogo com Covilhã. Nós perdemos, fomos eliminados, e na primeira reunião que tivemos com os jogadores chegámos todos à conclusão que íamos fazer uma grande época. Parece um contrassenso, mas depois de analisarmos todos o jogo, percebemos que das 4 semanas que tivemos de trabalho, toda a gente nova, que muito do trabalho que nós fizemos estava ali no jogo. Por isso que lhe falei há pouco da honestidade ao falar do jogo, independentemente da opinião das pessoas na altura, e aceito-as perfeitamente, e de facto não foi um jogo bem conseguido, mas nós sabíamos também o que estava ali, se tinha que estar ou não aquilo que nós treinámos e aquilo que nós queríamos fazer. Perdemos, analisámos e chegamos à conclusão que o caminho que era aquele, e fizemos a melhor opção. A melhor opção da época foi essa. Depois de perdermos, percebemos que o caminho que era aquele, e passado uma semana ganhamos o jogo nos Açores. O Famalicão, a certa altura da temporada, foi designado como uma equipa para os jogos grandes. Talvez isso, as equipas, digamos assim, que estavam abaixo da tabela classificativa do Futebol Clube Famalicão, olhavam com mais respeito ao longo da temporada, foram ganhando mais respeito ao longo da temporada pelo Famalicão? Sou obrigado a concordar. Agora, só não concordo quando dizem que o Famalicão jogava melhor com as equipas grandes. Não concordo. De facto, fizemos prestações muito boas com as equipas grandes. Tivemos mais dificuldades com equipas que fechavam mais, que tentavam jogar no nosso erro, com propostas de jogo diferentes, que eu respeito, longe de mim de apontar o dedo ao que quer que seja, mas de facto aí tivemos algumas dificuldades, mas eu costumava dizer isto aos jogadores: ter dificuldade num ou outro ponto, num ou outro jogo com determinadas características, não é um grande problema. Um grande problema é quando não conseguimos ganhar ou jogar bem com os grandes, com as equipas do meio da tabela e com as equipas do fim da tabela.
Portanto, nós fomos durante muito tempo, muitas jornadas mesmo, dos primeiros classificados. Tivemos muitas jornadas nos 5 primeiros, tivemos várias jornadas isolados em primeiro, e tivemos que ganhar às equipas da frente, às do meio da tabela e às do fim. Portanto, eu acho que mais do que as dificuldades que nós tínhamos de ganhar às equipas do baixo da tabela, eram as dificuldades que as equipas também tinham para ganhar o Famalicão. Portanto, mais derrotas do que, ou melhor, menos derrotas do que o Famalicão, só o Benfica e o campeão Porto. Mais ninguém perdeu menos que o Famalicão. Portanto, eu penso que, no fundo, as outras equipas é que tinham muita dificuldade em ganhar ao Famalicão. E como é que foi gerida esta retoma do campeonato? Um campeonato diferente, mas o Famalicão, quando retomou o campeonato, teve logo 2 vitórias, ganhou ao Porto, foi ganhar a Barcelos. Como é que foi trabalhada esta ausência? Foi difícil. Foi difícil, um momento que não estávamos preparados, confesso isso de uma forma muito frontal. Como técnico nunca vivi uma experiência destas, uma interrupção de um dia para o outro do trabalho diário, das nossas rotinas, e fechar-nos em casa, sem saber se iríamos regressar numa semana ou em 4 semanas. E na altura tomamos uma decisão, porque percebemos rapidamente nos primeiros dias que muito provavelmente o confinamento iria demorar algumas semanas e seria impossível de todo treinar futebol num T2. Portanto, alterámos as nossas rotinas, as rotinas dos jogadores, conversámos com eles, demos liberdade para eles treinarem ou seguirem o plano de treino a horas que bem entendessem. Temos uma grande confiança no profissionalismo dos nossos atletas, nem sequer foi questão, porque sabemos perfeitamente o que tínhamos àquela data, portanto, uma situação perfeitamente normal para nós. E depois, sim, quando percebemos que rapidamente iríamos regressar aos treinos, o planeamento foi diferente, já direcionado para o regresso e para o trabalho grupal. Mas, para o nosso espanto, existiram jogadores que chegaram melhor fisicamente, porque só se conseguiu trabalhar esse aspecto, porque o futebol pouco se conseguiu treinar, pouco ou nada. Chegaram melhores do que quando houve a paragem. Foi uma situação que nos deixou muito contentes, porque estes jovens jogadores nunca pararam de pensar que eram profissionais e que tinham uma missão muito grande. Tenho um emblema ao peito que respeitam muito, que aprenderam a gostar e que, mais do que ninguém, queriam chegar ao fim com sucesso. E eles sabem isso, que chegaram ao fim com sucesso, independentemente de termos ficado em 6º lugar. E agora o futuro? Para onde é que já está a preparar a próxima temporada? Alguns jogadores, como o Racite, já foi devolvido, não, foi para o Valência. Como é que vai ser o futuro? O futuro começa hoje. Hoje temos 0 pontos. E começa a nova época, começa o trabalho. Os jogadores vão ter que descansar, nós também. A época foi muito desgastante. Nós também descansamos, vamos descansar uns dias, mas o trabalho tem que começar rapidamente. Eventualmente poderemos perder os jogadores. Não gostava de perder, mas fico feliz por perder, porque os jogadores estão valorizados e seguramente todos os clubes estarão interessados nos nossos jogadores. Há pouco entrevistámos o Presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha. Neste regresso do João Pedro aqui a Famalicão, ganhou um Fá. O Presidente da Câmara diz que em muitos jogos não olhava para o jogo, mas olhava para a maneira como o João Pedro liderava os jogadores. Disse que até que era um excelente líder, e foi por isso que o Futebol Clube de Famalicão conseguiu também realizar esta grande temporada. Agradeço as palavras, mas assim, eu penso que o sucesso tem a ver com um conjunto de fatores, não só com o treinador ou o tipo de liderança. Tem a ver com a forma como todos no clube
mas gosto de sublinhar sempre, de facto, o papel que os jogadores tiveram nisto. Mas de todos no clube, a forma como todos se empenharam nas suas tarefas para todos os dias conseguirmos alcançar esta época, os êxitos que alcançamos nesta época, porque era muito fácil, era extremamente fácil, e a experiência que eu tenho no futebol diz-me isso, nós ficarmos confortáveis num determinado lugar, numa determinada altura da época. Mas quer os jogadores, quer o clube, quer os adeptos, quer a cidade, nunca nos deixaram pensar que as coisas estavam terminadas. Portanto, queremos sempre mais. Se pudéssemos chegar, e eu disse isto, esse não era o nosso objetivo, era tentar ganhar todos os jogos, sabendo que isso era manifestamente impossível, mas lutar sempre pela vitória. Mas se tivéssemos possibilidades de ir mais 1, 2, 3 lugares acima, é isso que nós íamos fazer, porque é isso que somos obrigados, porque somos profissionais e sabemos o clube que representamos, a exigência que há e a paixão que as pessoas têm por este clube. Não precisávamos de ver, quando saímos para a Madeira, as pessoas estavam aqui a apoiar-nos, para perceber isso, assim como a forma como nos receberam, que é uma coisa que não é muito comum, não é muito normal. Portanto, os meus parabéns de facto, por esse carinho que os adeptos demonstraram ao longo de toda a época, mesmo nas alturas mais complicadas, que também as tivemos, e que nas próximas épocas também irão acontecer, mas sabemos que os adeptos estão sempre connosco. E o Paulo Cunha, também o Presidente da Câmara, pediu, para além de A, B ou C, o jogador ficar, pediu para o treinador ficar no Futebol Clube de Famalicão. Repare, eu tenho um contrato com o Famalicão. Neste momento eu gosto de estar no Famalicão. Gosto do meu trabalho, gosto muito de trabalhar com as pessoas que estão no Famalicão. A exigência que eu coloco a mim próprio neste trabalho é muito grande. Sinto hoje que também faço parte desta história. Portanto, sei que um dia vai acontecer, mas para sair vai ser difícil. E agora, uma última mensagem para os adeptos que, como já referiu, estiveram sempre para a equipa, uma mensagem final para os adeptos. Agradecer o apoio constante, como referi, nos momentos bons e principalmente nos maus momentos que os tivemos, mas essencialmente lembrarem-se deste grupo de jogadores com muito carinho, porque eu sei que eles não têm dúvidas disso, mas foi um conjunto de jogadores que lutou pelo símbolo que tem na camisola, independentemente de jogos que correram mal, jogos que perdemos e não queríamos perder, mas estes jogadores todos os dias levantavam-se e vinham trabalhar para que o Famalicão vencesse. Eu sei que o Famalicão já teve grandes equipas, grandes profissionais também, mas mais profissionais, jogadores com tanto amor a este clube, seguramente não existiu. Como eles sim, mais não. Portanto, recordem com carinho este grupo de jogadores, porque de facto eles merecem. João Pedro Sousa, treinador do Futebol Clube de Famalicão, fez um rescaldo bastante positivo desta primeira temporada ao leme do clube famalicense.